Mais um estudo hoje aqui no canal, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Hoje nós falaremos sobre o estudo de Daniel. É a continuação do estudo de Daniel até entrarmos, no Apocalipse de Daniel. Então, aqui no capítulo 10 do livro de Daniel, fala sobre a visão que Daniel teve estando ali sentado à beira do rio Tigre. Então, essa visão que ele teve foi a visão do nosso Senhor Jesus glorificado. A verdadeira aparência do nosso Senhor Jesus, que também está escrito em Apocalipse, que João também teve essa visão do nosso Senhor Jesus. E por causa das revelações e das visões que ele teve, é que Daniel começou a jejuar por 3 semanas, que foram 21 dias de jejum, por causa das revelações através de uma visão. Então aqui no livro de Daniel, no capítulo 10, começa assim, diz assim: no 3º ano de Ciro foi o 4º rei após Nabucodonosor. Nabucodonosor era rei da Babilônia, depois veio seu filho, depois veio Dário e agora nós estamos no tempo de Ciro. Então, Daniel foi levado para para a Babilônia no tempo de Nabucodonosor. Por isso é que, ao lermos anteriormente, podemos entender que a assolação, que é a destruição de Jerusalém, a tristeza, o sofrimento do povo de Israel, que foi levado, que foi um êxodo para a Babilônia, devia demorar 70 anos. Mas vejamos que estamos no tempo do reinado de Ciro. Quantos anos, já lá estavam na Babilônia o povo de Israel? Já tinha passado 70 anos. E Daniel, lendo as profecias que o Senhor Deus Altíssimo tinha dito a Jeremias, que a assolação do povo de Israel, a destruição do povo, a tristeza, a miséria, tudo o que eles estavam a passar, durariam 70 anos. Mas Daniel, observante, já tinha passado os 70 anos. Então, Daniel começou a suplicar a Deus. Isso foi no tempo, no reinado de Dário, nem foi neste reinado de Ciro, porque Ciro veio depois de Dário. E Dário amava Daniel, mas Ciro não. Então, no tempo agora de Ciro, é que veio a visão e uma revelação a Daniel. E com certeza eu creio que Daniel, ainda que tenha entendido, que aqui diz que entendeu, ele ficou pensativo. Muito pensativo sobre essa visão, sobre essa revelação. Por isso é que está escrito aqui, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Foi revelada através de uma visão. Não foi ninguém que revelou, foi através da visão, cujo nome é Beltesazar, que é Daniel. A palavra era verdadeira, quer dizer, a visão, e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então ele ouviu aquelas palavras, naquela visão, e ele conseguiu entender. Mas com certeza era algo muito, muito difícil para Daniel, porque não era nada fácil. Com certeza era uma coisa terrível. Por isso, Daniel começou a jejuar.
E por 21 dias jejuou. E diz assim, naqueles dias, Daniel pranteou durante 3 semanas, que são 21 dias. Manjar desejável não comi, quer dizer, comida desejável que ele gostava, ele não comeu. Nem carne, nem vinho, que eram coisas que ele gostava, de beber um vinho, não é? De comer carne, ele não comeu. Entraram na minha boca. Nem me untei com óleo algum, quer dizer, era o perfume, com certeza, que usavam naquele tempo. Até que passaram as 3 semanas inteiras. Quer dizer, ele fez um sacrifício, não é? De não comer nem beber das coisas que gostava, nem de untar, nem de se perfumar. Quer dizer, as coisas que ele gostava, não é? Ele deixou à parte. Esse foi o jejum de Daniel. E foi o jejum por 3 semanas que agradou a Deus. Ele não fez um jejum total de não comer, não é? nem total de não beber. O jejum foi uma renúncia que ele fez das coisas que gostava. Então, ele foi ouvido por Deus. E diz assim, no dia 24 do mês, do primeiro mês, estando eu à borda, junto, né, do rio Eufrates, né, ali à beira do rio Eufrates, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Quer dizer, essa visão de um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz, das suas palavras, eram como estrondo de muita gente. Quer dizer, exatamente a aparência do Senhor Jesus descrita no Apocalipse de João. Mas nós estamos aqui no Apocalipse de Daniel. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor. Quer dizer, eles não o viram, mas sentiram alguma coisa. Então, ao sentir, correram, desapareceram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor. E fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. A aparência do nosso Senhor Jesus. Quer dizer, ao jejuar, não é? Ao ter sacrificado, não é? Ao fim de ter cumprido aquele propósito com Deus, aquele sacrifício, o Senhor Jesus se apresentou para Daniel. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou forças em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. E não tive força nenhuma, claro. Após jejuar 3 semanas, sem comer carne, sem beber vinho, não é? Ou outras coisas que ele renunciou, talvez que não esteja escrito aqui, claro, o corpo enfraqueceu, ficou sem forças, não é? Com certeza só comia legumes ou bebia água e comia pão, outras coisas semelhantes. Mas tinha retirado toda a carne, não é? E outras coisas que fortaleciam o corpo. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-as, caí sem sentido, rosto em terra. Quer dizer, ao ter a visão do nosso Senhor Jesus, e tendo ouvido as palavras de nosso Senhor Jesus, não é? Com voz de uma grande multidão, ele caiu e desmaiou. Estava tão fraco fisicamente, que não aguentou. O seu próprio rosto se desfigurou diante daquela visão, não é? Para ver, nem conseguiu se manter em pé.
desmaiou, para podermos ver quão glorioso é a glória do nosso Senhor Jesus. As pessoas pensam que o Senhor Jesus é aquele homem que veio e morreu naquela cruz. Sim, ele naquele tempo. Mas ele é um Deus glorificado. Essa é a verdadeira aparência do nosso Senhor Jesus. As pessoas têm brincado hoje em dia com o nome do nosso Senhor Jesus, escarnecido do nosso Senhor Jesus. Mas eles não têm ideia de quão grande e poderoso é o nosso Senhor Jesus. Não há ninguém semelhante no céu ao nosso Senhor Jesus. Nem tão grande quanto o nosso Senhor Jesus. Se há anjos enormes, imagina quão grande é o nosso Senhor Jesus. Para que você tenha ideia desse Deus tão grande e poderoso. Não se brinca com o nosso Senhor Jesus. Ele vai julgar as nações. Não só ele, mas também juntamente com os 24 reis que ocupam os 24 tronos que estão em volta do trono do Deus Altíssimo e do nosso Senhor Jesus. O Senhor Espírito Santo não tem trono porque ele é o próprio Deus. Ele não precisa ter trono algum porque ele é o próprio Deus e ele já está sentado com o próprio Deus no trono. Ele está diante do trono. O Senhor Espírito Santo. Esses três é que mandam no céu, em todo o universo. Além de terem os querubins em volta deles, que reinam ali em todo o céu. Para que você entenda o que existe ali no céu. Como é o céu. Quão grande e poderoso são eles. Então, continua aqui a dizer assim, eis que certa mão me tocou. Quer dizer, após a visão do nosso Senhor Jesus, Daniel desmaiou. Então, o nosso Senhor Jesus com certeza subiu. E o anjo, o mensageiro que foi enviado a Daniel para poder explicar aquela visão, aquela revelação, então tocou-lhe com a mão. Então certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Quer dizer, ele ficou estirado no chão. Então depois o anjo segurou, levantou, colocou sobre as palmas das mãos e os joelhos, digamos, de gatas, e depois ele se levantou. E ele me disse, esse anjo mensageiro, o que foi enviado por Deus, o que combateu com o príncipe da Pérsia e não o deixou passar por 21 dias. Então me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra eu me pus em pé, tremendo. Quer dizer, ele estava sem forças e diante, de um ser angelical. Quer dizer que era um mensageiro. E ele ficou tremendo diante daquela imagem, daquele anjo. Mas esse anjo foi resistido por um principado da Pérsia. Para você ter consciência de que, por exemplo, todos os países no mundo têm o seu principado. Há países que têm vários principados. E esse príncipe da Pérsia não era qualquer demônio, qualquer principado. Era um principado muito forte. Por isso ele resistiu a esse mensageiro por 21 dias. Vejamos que depois que veio a ajuda de Miguel, claro que Miguel chegou, venceu logo esse principado da Pérsia. Deu logo chega para lá, toma lá, sai fora daqui. Então, esse mensageiro desceu, mas teve que combater com os reis da Pérsia, que eram outros principados de capacidade menor
não é, que dominavam o povo dali da Pérsia, não é, que se juntaram contra esse mensageiro para não chegar até a Daniel. Então, esse mensageiro os venceu, e eram vários. Para você ver que esse mensageiro não era assim tão fraco, não é? Ele era forte. Mas esse príncipe da Pérsia, para você ter a consciência, não é, que os demônios mais fortes estão lá em cima e comandam os outros aqui embaixo. Quanto mais alto está, não é, um principado, mais forte ele é. E o diabo está acima de todos eles. E é os demônios menores é que dominam aqui na terra, que entram nas pessoas e agem, não é? Mas esses principados não. Eles dominam mentes, eles dominam países, eles dominam reis, eles dominam tudo. E quem controla o país é um principado maior. Esse é que resistiu a esse anjo, não é? E continua a dizer assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras que ouvi. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Quer dizer, Miguel combateu com o príncipe da Pérsia e ele combateu com os reis da Pérsia. Quer dizer, outros principados que estavam abaixo do príncipe da Pérsia. Então, não é, ele obteve vitória para conseguir chegar até Daniel e revelar, não é, o porquê daquela visão, daquela revelação que veio até a ele. Que os demônios não queriam que ele soubesse, para que não viesse a ser escrito. É lógico, não é? Para você ver que eles combatem. Há uma guerra aqui nos céus que nós não vemos. Os anjos não estão ali no céu numa boa, eles estão em guerra contra os principados, as potestades, as forças espirituais deste mundo que estão aqui. Os demônios, as castas malignas, os principados, o diabo não pode subir lá para cima. Mas se os anjos descerem, eles combatem. É uma guerra. Noite e dia, aqui não para. Não pensa que Deus deixou o homem ao Deus dará. O homem não se encontra ao Deus dará. Os anjos estão por toda parte neste mundo. Deus envia, Deus dá ordem. Estão aqui, estão combatendo pela humanidade. As pessoas que creem, amém, não é? Terão mais proteção. Mas os que não creem, Deus livra aquele que Ele sabe. Por isso é que Ele dá as ordens. Não é? Há uma guerra aqui neste mundo. É uma guerra espiritual. Você não vê, mas você vê o resultado da ação do mal, das trevas nas pessoas. Você vê as pessoas que estão nas drogas. Como elas vivem. São espíritos malignos que atuam ali para destruição. Por isso que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Tem de destruir o ser humano. E doenças incuráveis que os médicos não conseguem encontrar. Também estão lá esses espíritos malignos. Guerras. Acidentes. Quedas de aviões. Terremotos. Maremoto, tsunamis, tudo isso, ação do mal. Agem na natureza, não é? Tudo isso, devastações, epidemias, tudo isso, ação das trevas. Mas você vê os espíritos, você não vê, mas são eles que andam e agem neste mundo. Mas os anjos, os arcanjos estão aqui. E se nós clamamos a Deus, você pode ter certeza. Daniel clamou a Deus através de um jejum de 21 dias, renunciando àquilo que ele gostava. E Deus enviou, logo no início, no primeiro dia,
que ele começou a jejuar, um mensageiro. Se você começa um jejum, uma oração, não é? Por uma causa da sua vida, e não chega a resposta, pode também pensar que esse anjo está sendo resistido por algum principado ou potestade. Então você tem que continuar clamando a Deus, porque a resposta vai chegar. Se isso aconteceu com Daniel, sendo Daniel um homem justo, se você é um homem justo, então esse anjo já está aí. Com certeza pode estar combatendo, mas a resposta vai chegar. Quando a vitória chega até nós, é porque o anjo chegou até nós. E se a vitória ainda não chegou até nós, é porque há resistência dos principados e das potestades, das forças espirituais do mal deste mundo tenebroso. É o que está escrito aqui na Bíblia. Então, você que é de oração, você que crê no nosso Senhor Jesus, não desista dos seus objetivos, dos seus planos, porque há uma resistência maligna, há uma força espiritual do mal que tem que ser quebrada, tem que ser destruída. A nossa luta neste mundo é contra o diabo, contra as forças espirituais do mal, contra os principados. E você que tem o direito à fé. A fé não foi dada para todos, mas para nós que cremos. Não foi dada para o mundo. A fé é uma bomba no inferno. A fé é mais poderosa que os poderes que os anjos têm. Só que você não vê. Você não sabe o poder da fé. Por isso é que o diabo tenta anular a fé naqueles que creem, através do pecado, do erro, da iniquidade. Porque se você se entregar ao pecado, ao erro, como é que você vai manifestar a fé? E o diabo teme a fé. O diabo não nos teme a nós, carnais, seres falhos. Ainda que nós busquemos a perfeição, a santidade, nós somos falhos e humanos. Por isso ele não nos teme. Mas ele teme a manifestação da fé e da fé sobrenatural. Porque ele sabe que tem um efeito destruidor no mundo das trevas. Que nós não temos ideia do que é. Mas eles apanham muito. Quando você vai contra o diabo, contra o inferno, contra os demônios que destruiu a sua família, destruiu o seu filho, sua filha, destruiu o seu casamento, destruiu sua vida sentimental, destruiu sua casa, destruiu sua empresa, usou pessoas contra você pela inveja, fizeram feitiçaria para lhe destruir. Tudo isso, se você for contra esses demônios, através da fé, pode ter certeza que através da fé podem estar qualquer parte desse mundo, até no inferno, serão alcançados. Porque a fé não tem fronteiras, ele não tem limite. E não tem velocidade, ele é automático. Deus nos deu uma ferramenta chamada fé. Algo mais poderoso que o poder dos anjos. Algo mais destruidor que uma bomba atômica. Mas o homem tem negado a fé. Porque não sabe o poder e a força da fé. E é isso que o diabo mina, tenta destruir no ser humano. Bloquear para que ele não o possa usar. Por causa do pecado, dos erros, das iniquidades. Então o homem fica, não é, impotente para usar a fé. E as pessoas que se afastam do Deus Altíssimo nem orar conseguem. Para você ver o que o diabo faz. Por isso a comunhão com Deus é a chave. De você usar a fé com toda a força contra as trevas, contra o diabo, contra Lúcifer. Você não pode ter medo do diabo. Você não pode ter medo de Lúcifer, nem das castas malignas, nem dos principados, nem do inferno inteiro. Porque a nossa luta é contra eles. Ou você vai contra eles, ou então eles vêm contra você e te destroem. Isso é uma guerra. É uma guerra.
Não tem feitiçaria, não tem bruxaria. Isso aí é coisa dos demônios. É destruir esses demônios. Essas bruxarias, feitiçarias são destruídas. É bomba, é guerra contra o diabo. É bomba no inferno contra Lúcifer. Você pode alcançar Lúcifer também. Claro que você não vai matar Lúcifer. Você não vai destruir a Lúcifer. Mas ele sentirá dor. Através da fé. Ele pagará o preço do que fez na sua vida. Na vida dos seus filhos. Não é? Ou de alguma coisa que ele fez você perder. Mas você pode se vingar através da fé. Porque quem vinga é Deus. Deus é o vingador. Não pense que o diabo faz tudo o que quer aqui na terra e Deus se encontra ali passivo, vendo as coisas acontecer. Não. Ele nos deu a fé para vingar. Para fazer justiça. Você tem uma arma na mão. O que você precisa é se santificar-se. Procurar uma intimidade com Deus. E essa intimidade lhe trará uma proteção, uma cerca espiritual, lhe trará anjos e arcanjos em proteção da sua alma. Você não pode pedir a Deus, não é? Só a ação dos anjos. Peça também dos arcanjos, não é? Porque eles estão aí por nós. Os céus têm os olhos sobre nós. E os que se santificam, os que batalham contra as trevas, não é? O seu nome é falado no céu. O que está escrito aqui em Daniel, está escrito assim. E ele me disse, homem, Daniel, homem muito amado. Quer dizer, esse anjo tinha conhecimento de Daniel. Os céus têm conhecimento dos homens que batalham aqui na terra. Dos homens que lutam pela justiça, que amam a Deus, que andam diante de Deus. Não pense que eles estão ali no céu e não sabem nada do que se passa aqui na terra. Sabem de todos aqueles que glorificam o nome do Senhor Jesus. Assim como ele disse que Daniel era amado, você que está aí em casa, que crê no nosso Senhor Jesus e vive uma vida limpa diante do nosso Senhor Jesus, também é amado, não é? Também é revelado lá no céu. Você é famoso no céu e você não sabe. Por causa da sua justiça, da sua valentia, da sua coragem aqui na terra. Porque mais bem-aventurado, mais felizes são aqueles que creram, que não viram. Nós não vemos nosso Senhor Jesus e nós cremos. Nós não vemos as trevas, nós batalhamos contra elas porque nós cremos. Mais felizes somos nós. Então, os nossos nomes estão arrolados nos céus. Como o Senhor Jesus disse, o nosso nome é falado no céu, é revelado no céu. E os anjos, os arcanjos, todos os seres celestiais sabem de nós. Não pense que nós estamos aqui ao Deus dará. Nada disso, pelo contrário. Nós é que não sabemos a honra e a glória que nós temos ali no céu por servir ao nosso Senhor Jesus. Não temos nem a consciência, nem sonhos, não é? Mas um dia nos será revelado em nome do Senhor Jesus. Então, continua assim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, o primeiro príncipe é o nosso Senhor Jesus. O primeiro. Um dos primeiros príncipes, quer dizer, Daniel é um príncipe. Bom, ainda que em Judas diga que Daniel é um arcanjo, você acha mesmo que é um arcanjo? Eu acho que é um querubim, porque os príncipes que estão ali no trono de Deus, os 4 querubins são príncipes. E você acha que Miguel é um arcanjo? Se Miguel tinha os seus anjos, com certeza, ao meu ver, ao meu entender, não é? Miguel é um querubim. Assim como Lúcifer era um querubim e tinha os seus anjos. Só poderia ser um outro querubim para batalhar contra Lúcifer e o expulsar ali do céu.
com os seus anjos, porque só os querubins têm o seu reino, não é? Com os seus anjos. No meu ver, no meu entender, mas também está escrito aqui. E é Miguel que é responsável por Israel até os dias de hoje. Todos os países, assim como têm os seus principados das trevas, têm os seus príncipes enviados por Deus também. Responsável por tal país tem o seu príncipe. E Daniel é um dos primeiros príncipes, como está escrito. Veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Vejamos que, não é? O jejum que Daniel fez foi por causa dessa visão. Então, esse mensageiro veio lhe revelar, fazê-lo entender essa visão. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi os olhos para a terra e calei. Quando ele explicava essa visão, não é? E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Quer dizer, havia um outro ser celestial juntamente com esse mensageiro que é um anjo. E esse ser semelhante a um homem, com certeza não tinha asas, por isso é que ele disse, não é? Também não se parecia nem com homem nem com uma mulher, mas uma fusão de homem e mulher. Porque no céu os seres celestiais, não é? Não são homens nem são mulheres, são seres angelicais, não é? E havia essa fusão. Por isso é que ele diz, e eis que uma como semelhança dos filhos dos homens. Quer dizer, este ser não tinha asas, não é? Quer dizer, isso mostra que nem todos os anjos, seres celestiais, têm asas. Aqui mostra. Então continuaremos a ler. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, que era um mensageiro: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me restou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já alguma força, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Quer dizer, o que lhe tinha tocado no início, tocou-lhe novamente. E ele sentiu-se fortalecido. E disse: Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Quer dizer, o principado da Grécia era um demônio mais forte, maior que o príncipe da Pérsia. Porque, não é? Eles venceram o príncipe da Pérsia. Então, é claro que Lúcifer ia mandar um outro mais forte, para que se viesse algum mensageiro, não pudesse passar. Vejamos que esse mensageiro não conseguiu passar, mas com a ajuda de Miguel, ele passou. E para subir, ele teve que lutar novamente com os reis da Pérsia e com o príncipe da Pérsia. Mas novamente, creio, veio Miguel, ajudou e ele subiu. E no lugar desse príncipe da Pérsia veio, não é, o príncipe da Grécia. Por isso é que a Grécia veio,
não é, a reinar o rei da Grécia, depois do rei da Pérsia. Para que você possa entender, eles já sabiam, o mensageiro, dessa guerra. Só para trazer uma informação, esclarecimento de uma visão, de uma revelação, tinha sido dada a Daniel. Uma guerra nos céus. E é esse estudo que fica aqui hoje para o senhor e para a senhora, para o entendimento, para que você pense nessas palavras, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.